Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes Giluni e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Lá. Bom, e hoje aqui nos estúdios da RCTV ao vivo nós estamos recebendo a deputada estadual Daniela Ribeiro do Partido Progressista. Vamos conversar aqui com ela sobre essa retomada das atividades na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputada, mais uma vez seja bem-vinda à RCTV ao 27 Segundos. Boa noite, Hermes, é uma alegria estar aqui com vocês, cumprimentar os telespectadores e aqui à disposição para a gente conversar, né, sobre os temas que interessam aos paraibanos aqui no 27 Segundos. Bom, deputada, a senhora está na base de oposição na Assembleia Legislativa. Vai ser mais fácil o trabalho da oposição? O governo está alegando crise para cumprir alguns compromissos, principalmente a grande polêmica é a MP que trata do adiamento da base e também da suspensão de qualquer reajuste ou promoções, gratificações nos vencimentos. Como é que vai se dar esse processo lá de discussão na oposição? A oposição vai estender bandeira branca para o governo ou vai cobrar os compromissos? Não, a oposição faz um trabalho que eu considero de muita responsabilidade. Imagina se não existisse, né? Graças a Deus vivemos numa democracia onde o trabalho da oposição é fundamental. Você haja visto que na legislatura passada, por exemplo, nós tivemos equiparados, através de uma pesquisa, foi mostrado que a oposição do Estado da Paraíba era a sexta mais bem colocada. Isso significa dizer que uma oposição forte, uma oposição que fiscaliza, que cuida, que cobra, ela está ajudando o Estado, está ajudando inclusive o governo, porque as falhas que são trazidas e que são colocadas, então, no momento que a oposição aponta, ela está contribuindo. Eu acho que o importante é não se enxergar a oposição como inimigo, né, como adversário, mas sim como pessoas que têm toda a condição de dar a sua contribuição através da observação, da crítica, né, que não há essa coisa infelizmente, que muitas vezes existe, de baixar a cabeça e dizer tudo sim. Né, como da mesma forma já votamos em projetos que vieram por parte do governo, por entendermos que são projetos importantes. Então, a oposição vai permanecer na sua linha. Quem dita, eu diria até quem mais ainda vai ditando o ritmo de trabalho, eu diria o ritmo, e não só o ritmo, mas também a forma de trabalho, é o governo, porque se o governo aperta o povo, se o governo age da forma errada, por exemplo, na discussão do final do ano, quem não lembra que foi levado a sério a discussão sobre a criação do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, quando se falava por um lado em crise, por outro lado anunciava a criação de um órgão totalmente desnecessário no instante que estávamos vivendo. E fomos fortes, contundentes, né? Houve audiência pública, sessão especial, e estivemos presentes, levando também à população conhecimento dessas ações que infelizmente permearam a mente do governo e infelizmente de alguns outros, mas que felizmente não andou. Bom, deputada, essa crise sepultou de vez qualquer discussão sobre TCM? Eu espero que sim. Eu disse no final do ano que, de minha parte, achava que não havia mais o que discutir quando através de audiências públicas, aquilo tudo que foi mostrado pelo recurso que o Estado não tinha e pela necessidade que não havia nem há de existir um outro órgão cumprindo a mesma função que outro órgão existe, como mais ou menos você criar uma nova Assembleia Legislativa, totalmente desnecessário. Então, eu acredito que essa discussão ela não volte mais para a Assembleia. Não é possível que ainda se tenha coragem de discutir, principalmente quando você está apregoando, né, que está em crise, como a gente sabe que existe uma crise realmente que está sendo enfrentada. Agora, há alguma diferença sobre a discussão da implantação de um TCM, de um Tribunal de Contas do município, para a instalação, a construção de uma nova sede da Assembleia Legislativa? A crise não é a mesma, não atinge todos os poderes? Eu acredito que essa discussão também, eu nunca mais houve um anúncio,
né? E depois isso ficou totalmente, como se diz, em silêncio. O presidente não se manifestou mais acerca disso. Eu acredito que, diante da crise que está existindo, isso não vai mais à frente agora, nesse momento. A oposição entende que a crise é grave ou é apenas um discurso de governo para não dar gratificações, não reajustar salários? Tem o que é real e tem o que é, vamos dizer, de motivação individual, daquilo que se pensa para se ajustar ao seu pensamento. Se apega no discurso. Se apega no discurso e daí você faz do discurso a sua desculpa para realizar o que se quer. O que a gente precisa é ter discernimento. E aí o discernimento é que existe, sim, claro, a gente sabe que existe uma crise. Agora, não dá para, enquanto existe a crise, aí você apregou que não vai respeitar a data base, não vai dar os reajustes necessários, mas ao mesmo tempo você permanece contratando comissionados, como isso tem acontecido, você simplesmente ignora, né, um lado que é necessário, que é efetivo, para ter outros gastos, como eu dei o próprio exemplo do TCM, que só não foi à frente. A gente sabe o embate que foi até o último dia da Assembleia, que não foi à frente por causa do trabalho da oposição e da sociedade civil organizada que esteve ali na Assembleia presente. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado com o discurso daquilo que é real e daquilo que é motivação para se realizar coisas que se querem fazer pessoalmente. A oposição pode perder força neste ano de disputa eleitoral, porque eu estou sentindo que tem vários deputados de oposição tensionando ser candidato às prefeituras municipais no interior, né? E poucos deputados da base de situação. Não, eu acredito que sempre, eu lembro também da legislatura passada, eu diria que normalmente, aqueles que não são candidatos também se envolvem nas eleições dos municípios, né? Então, naturalmente, a Assembleia ela entra num ritmo, e dessa vez eu achei importante que vai ser mais curto, bem mais curto, né? Num ritmo onde o próprio Estado, né, o país entra de eleição, e onde as pessoas estão envolvidas num momento também importante de escolhas, e eu acho que agora mais do que nunca as pessoas estão entendendo o quão grande é essa importância de escolher bem. Então, no caso da oposição e da situação, alguns nomes sim, têm se já anunciado como pré-candidatos, e naturalmente, nesse momento das discussões, mas isso não significa dizer que vão estar fora do dia a dia da Assembleia. Há como você construir, né, a sua presença ali na Assembleia e também a sua presença em campanhas políticas, como já aconteceu anteriormente e deverá acontecer desta vez. Ok. Deputada, a senhora sente a oposição unida? Aliás, teve deputado, inclusive, se queixando nos bastidores de que a oposição chegou para o início dos trabalhos legislativos sem uma definição sequer do líder do bloco de oposição. E o próprio líder da minoria, Dinaldo Vanderlei, anunciando que estava deixando essa missão porque ele é pré-candidato a prefeito em Campina Grande. Isso mostra uma certa desarticulação dentro do bloco de oposição? Não, muito pelo contrário. Nós nos reunimos ainda no recesso e decidimos que essa discussão ficaria para logo após o Carnaval. Não haveria pressa, nós temos um líder, Renato Gadelha, o deputado Renato Gadelha, que tem feito um excelente trabalho à frente da liderança, é importante registrar. E tendo ele à frente, não haveria essa pressa da discussão para chegar imediatamente na legislatura nesse novo momento, nesse segundo ano, e já tem que apresentar um nome, até porque era necessária a participação de todos. Alguns viajaram devido ao recesso, alguns não estavam fora, não estavam à disposição para estar todo mundo junto. E o que é legítimo é que nessa escolha esteja presente todos os deputados oposicionistas. E claro, porque aí você legitima uma decisão como essa. Então, nós nos reunimos sim, jantamos juntos e fizemos uma reunião, os que puderam estar ali presentes, e uma das coisas que foi decidida era de que nós nos reuniríamos definitivamente, acredito que na próxima semana, quando todos pudessem estar presentes, para que a escolha seja consensual e sim com a presença de todos. Ok, deixa eu ir a Campina Grande, deputada, eu vou conversar com Arquimedes de Castro pela internet. Arquimedes, boa noite. Germes, boa noite, deputada Daniela Ribeiro, tudo bem com vocês? Tudo bom, Arquimedes, boa noite. Fique à vontade, Arquimedes. Você acompanhou aí, né, a decisão aí das lideranças do PMDB, do PP, daqui a pouco eu trago a Dilma Magalhães acompanhando.
O do PMDB eu não sei, eu acho que o PMDB era uma disputa apertada, mas do Partido Progressista eu esperava pessoalmente que o deputado Aguinaldo Ribeiro levasse essa. Pois é, mas meio que você previu isso ontem, né? Uhum. Agora, a previsão de Eduardo Cunha é que não deu em nada, né? Foi uma previsão mal feita. E ele prometia ganhar a presidência do PMDB, a liderança do PMDB na Câmara, algo que o governo investiu muito, né, para conseguir. Para você ter uma ideia, o ministro da Saúde saiu do cargo, depois 2 secretários do Rio de Janeiro também se licenciaram, só para votar em Pisciani. Então, realmente foi uma articulação política que alguns consideram politicália, né, política com P minúsculo, mas em político o importante é ganhar, né? E aí nessa o governo saiu ganhando e a presidente Dilma está um pouco mais blindada em relação à possibilidade de impeachment, ou seja, de impedimento, perda do seu mandato. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar a deputada Daniela Ribeiro, parlamentar extraordinária, que tem um serviço prestado a Campina Grande, a todo o estado da Paraíba, e saber dela se, como uma possível líder da oposição, é possível que a oposição saia dessa estagnação. A impressão que eu tenho, deputada Daniela, talvez esteja enganado, é que a oposição não ganha nada na Assembleia Legislativa e, muito pelo contrário, né, termina até perdendo a oportunidade de se posicionar em alguns temas, deixando passar coisas que não deveriam passar em branco numa oposição um pouco mais efetiva. Queria que a senhora fizesse uma crítica construtiva à atual líder e dissesse por que a senhora acha que pode ser a próxima. Boa noite. Boa noite, Arquimedes. Uma alegria falar com você. Também tenho muito respeito e carinho pelo teu trabalho. E, Arquimedes, na realidade, a crítica eu posso fazer com relação ao nosso líder é uma crítica extremamente positiva, porque Renato, ele realmente, Renato chegou no primeiro mandato, levou a confiança de todos, né, onde ele desempenhou com maestria, né, o seu mandato. Nunca tinha passado por um mandato eletivo, né, inclusive, esteve à frente de várias ações importantes da Assembleia, não só como oposicionista, vamos dizer assim, mas como deputado, que ele mantém esse trabalho e levanta bandeiras importantes, que são temas, como você nos traz à memória, que, a exemplo da própria energia renovável, que é um tema que ele tem trazido, tem buscado discutir na Assembleia, a questão mesmo também que a Assembleia tem discutido, a questão da água, as nossas necessidades, aquilo que tem afligido o nosso povo. E a oposição, ela tem sim feito o trabalho, eu diria que tem procurado, mais do que tudo, fazer um trabalho contundente. O que realmente, eu vou trazer de volta a queixa, é que muitas vezes acontece que aqueles assuntos que são realmente importantes e que os deputados levam, inclusive a cobrança da efetivação das leis, ou seja, que as leis sejam cumpridas. Isso a gente faz muito e, infelizmente, a gente isso não ecoa. Então, infelizmente, brigas ecoam muito mais, discussões chatas, entendeu? Coisas que acontecem no calor da Assembleia ecoam muito mais. Mais localizada, briga mais localizada, mais setorizada. Exatamente, essas picuinhas, vamos dizer assim a palavra. Né? Por exemplo, eu até não usaria a palavra picuinha, mas, por exemplo, vou citar hoje, claro, tem as picuinhas, mas na situação de hoje que eu vou citar, o deputado Zé Aldemir, por exemplo, levou hoje para um discurso no Grande Expediente uma briga localizada do prefeito de Cajazeiras com ele, quer dizer, uma briga localizada na tribuna de Assembleia. Mas o que eu digo mais ainda é com relação, tipo, você ter vamos dizer, uma discussão no calor, Sim. Da discussão entre deputados, que aquilo ali leva atenção. Mais manchete, aquilo ali leva mais, ecoa muito mais do que a gente falar, por exemplo, de leis que não, como eu disse, que não estão sendo cumpridas. Inclusive hoje, eu discutia muito essa questão de que a Assembleia precisa, e aí um pedido feito, eu fiz inclusive ao presidente da casa, para que a gente pudesse trabalhar de forma efetiva, cobrando o cumprimento das leis. Eu me sinto muitas vezes, e aí sim, eu posso te dizer como parlamentar,
é que muitas vezes eu me sinto como se a gente estivesse fazendo, trabalhando, e não servindo para nada, no instante em que o principal que deve ser feito, que as leis nós fazemos, estamos lá para trabalhar, para pesquisar, para buscar na população o que é que a população deseja, e aí o que é que acontece, Arquimedes? Infelizmente não há fiscalização, as leis, a gente escuta o tempo todo que os caixas eletrônicos são explodidos, nós temos leis que mandam implantar dispositivo para inviabilizar as cédulas, lei que está aí vigente, e infelizmente não se cobra que os bancos façam isso, não existe multa, não existe fiscalização, e as coisas não acontecem. Leis que estão aí a favor da população, muitas vezes a população não conhece, como eu falo, e eu acho que há, nesse momento, a necessidade de que se conheça muito mais o trabalho, não é que não se trabalha, há a necessidade de que se conheça muito mais o trabalho, e aí a gente precisa da ajuda da imprensa, a gente precisa da ajuda da própria sociedade, que tem que se envolver mais, né, com a Casa do Povo, com a Assembleia Legislativa, que são os 36 representantes legítimos desse povo. Ok. Eu vou dar minha contribuição aqui. Na volta do bloco, a deputada vai falar de uma lei que ela conseguiu aprovar aí na Assembleia, não precisa ser nesse mandato, mas uma lei que está em vigor, de sua autoria e que interessa diretamente à população. Eu vou ao intervalo, mas antes eu registro aqui a audiência da Cida, do Ed Carlos Santana, do Wellington, da Gilvaneide UFPB, é esse o perfil dela, o Antenor João, o Daniel Campelo, o Gralho, o Cacá Barbosa, o perfil PB Divulga Paraíba, o Irã Barbosa, que é lá de Campina Grande, o Erivan Santos Silva e a Lusca também estão nos acompanhando, assim como Ranieri Abrantes e o Fittipaldi, também estão por aqui nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai a Brasília conversar com Edinho Magalhães para a gente saber do que foi que houve. As apostas todas, pelo menos a torcida da Paraíba, era para a eleição de Hugo Mota como líder do PMDB na Câmara Federal, de Aguinaldo Ribeiro como líder do PP também na Câmara Federal. Infelizmente, os dois não conseguiram êxito nessa disputa interna, mas é assim mesmo, é assim a disputa de partido. A gente vai conversar com Edinho Magalhães para ele contar os detalhes de como ocorreram aí essas eleições. Fique ligado, voltamos em seguida com o segundo bloco do 27 segundos e eu volto também com a entrevista, claro, com a deputada estadual Daniela Ribeiro. De volta com o 27 segundos, nós estamos conversando na noite desta quarta-feira com a deputada estadual Daniela Ribeiro. Vamos estar falando aqui sobre os trabalhos da oposição na Assembleia Legislativa. Eu deixei aqui no ar, no bloco anterior, a deputada falou da falta de fiscalização no cumprimento das leis estaduais, das leis aprovadas pelos deputados. Deputada, a senhora tem leis ali que interessam diretamente à sociedade paraibana, algumas que foram aprovadas, inclusive, em legislaturas passadas, né? Isso. Nós temos, por exemplo, a legislatura passada, coincidentemente, hoje eu fui perguntada acerca da lei que obriga os médicos a passarem receitas legíveis. Sim. Né? Havia o prejuízo da população, e existe, porque infelizmente não se fiscaliza a lei, de chegar, pegar a receita, leva para a farmácia, quando chega lá, o atendente, o balconista, não entende, e ele tem que voltar até o médico para entender, porque ele próprio também não entende. Então, essa lei, justamente a gente teve esse entendimento. A lei que eu falei anteriormente sobre a questão dos caixas eletrônicos, é uma lei que, pelo amor de Deus, se ela estiver sendo fiscalizada e ela acontecendo, o que é que acontece? As pessoas vão deixar, os bandidos vão deixar de ter, perde o sentido o assalto, a explosão à caixa eletrônica, porque se você vai explodir algo que não vai valer, porque o dinheiro vai ser inutilizado. Então perde o sentido. Os bancos têm recurso. Não, inclusive não coloquei nem tinta na lei, tem dizendo que é um dispositivo, porque os bandidos já tinham conseguido até limpar a tinta. Então é um dispositivo. E aí o dispositivo que garanta a destruição da cédula. O que é que acontece? Os bancos têm recurso para isso. Se é alguém que ganha dinheiro aqui no país, é banqueiro. Então é banco. Não tem prejuízo. Então não tem prejuízo. Então eles preferem pagar o seguro, eles pagam o seguro, e permanece a população com falta de segurança. Ora, se hoje nós temos um grande problema que é em nosso estado, que é a segurança pública, e você tem uma lei que vem para ajudar, e você simplesmente não ajudar fiscalizando, né? E aí a gente pede sempre aos órgãos de fiscalização, seja PROCON, Governo do Estado, seja Ministério Público, Curadoria do Cidadão, para dar uma força nesse sentido. Outra lei é a lei do ponto extra. Está valendo, e muita gente, infelizmente, como não existe a fiscalização, ainda cai
infelizmente, na história de que não tem, as pessoas dizem, né, a empresa diz que não tem direito, que a empresa é de fora, então a lei é da Paraíba, e aí perde o conhecimento de Ponto entender... extra que a senhora está falando é das empresas de TV a cabo. De TV a é cabo, você tem direito a colocar sem pagar nada, mais ponto extra. Mais ponto extra. Exatamente. Então aí, essa lei está em vigência, está em vigor, e por falta de fiscalização, também a população tem deixado de ter o benefício. E aí a gente vai para uma série, se nós formos aqui falar, nós podemos pegar várias e várias leis que realmente, lamentavelmente, elas não estão tendo a fiscalização necessária para acontecer. Outra importante com relação à segurança pública é que só seja permitido nas escolas públicas a entrada de pessoas estranhas acompanhada de alguém da própria escola. E aí alguém me questionava, mas Daniela, não tem nem não existe nem a fiscalização, a própria polícia não consegue dar, porque o Estado não dá esse aparelhamento necessário para a polícia poder fazer o seu trabalho. Então fica difícil que dentro da escola, até os vigilantes foram tirados para que haja a entrada e a garantia de que esse estranho vá e só adentre as dependências da escola acompanhado de alguém do ambiente escolar. Então, são coisas que a gente questiona, coisas importantes que fazem parte do nosso dia a dia e que a sociedade tem esses direitos todos produzidos pela Casa Legislativa, e aí volta, né, justamente o questionamento de Arquimedes, produzidos pela Casa Legislativa, mas que infelizmente não dá andamento, e é lamentável num país como o nosso, né, num estado como o nosso, que isso aconteça, e quem sofre é a população. Bom, por falar em Assembleia, né, ontem o presidente da Assembleia anunciou uma série de medidas para a redução do expediente da Casa, alegando corte de despesas. Os deputados, uns aprovaram, outros aproveitaram a ocasião para criticar essas medidas, dizem que vão perder na produtividade. E essa notícia que foi divulgada ontem, claro, continua repercutindo hoje no Legislativo. A deputada Daniela Ribeiro, inclusive, fala aí nessa reportagem. A gente vai conversar mais um pouco quando nós assistirmos a este VT. Era o segundo dia de trabalho após a redução do horário de expediente. E muitos deputados ainda demonstravam insatisfação com a mudança. As reclamações partiram principalmente da oposição, alegando que os trabalhos da casa poderiam ser prejudicados. No que diz respeito à diminuição do expediente, eu não concordo, porque coloquei inclusive isso publicamente, porque na hora que você diminui, você perde a possibilidade de ter pessoas trabalhando, preparando material que você precisa para estar aqui, projetos, discussão e atendimento de pessoas que vêm até a Assembleia, estão acostumadas a vir até aqui, por ser mais central do que você pegar e procurar um outro espaço para que isso aconteça. Então eu vejo que a gente tem sim que ter medidas de economia, agora você pode simplesmente pensar melhor em outras medidas, para que esse prejuízo não venha para a Assembleia, no sentido de que a população termine levando o prejuízo para casa. Vou falar com o presidente Adriano, externar a ele essa minha opinião, que eu acho que não vai funcionar, porque nós temos, como eu disse, sessões especiais, audiências públicas que são na parte da tarde. E o expediente até 3 horas da tarde não vai se conseguir ter essas audiências. E além do mais, nós precisamos de tempo para trabalhar nos nossos gabinetes, as pessoas precisam trabalhar, e o expediente da tarde até 3 horas, infelizmente, não vai ter como. O deputado Gervásio Maia, que no próximo ano assume a presidência da Casa, saiu em defesa da medida, justificando a necessidade de adequação ao corte mensal nos repasses à Assembleia na ordem de R$1,5 milhão de reais. Houve uma queda muito significativa na arrecadação. Muitas vezes o próprio Poder Legislativo teve uma queda, recebeu um valor bem menor se comparado aos meses anteriores. E o presidente Adriano quer cumprir, como tem feito, rigorosamente os compromissos da Assembleia. Então tem procurado cortar gastos em algumas situações que não tragam prejuízos ao funcionamento da casa. Já alguns parlamentares chegaram a aceitar a ideia de se reduzir a verba de gabinete, que hoje é de R$40 mil mensais. Mas nem todo mundo gostou da proposta. Eu sou defensor sempre de quanto menos atingir pessoal, quais outras medidas forem possíveis serem tomadas para evitar cortar na carne do ganha-pão do servidor, no caso do servidor da Assembleia, sejam tomadas outras medidas. Agora, em último caso,
Claro que sim. Nós temos pessoas que trabalham conosco, temos assessores, são pessoas que têm os seus salários e que fazem parte dessa verba de gabinete. Então, se não for reduzir, não for prejudicar essas pessoas, se não tiver aí que reduzir o salário dessas pessoas, tiver outra forma de diminuir, sim, se não prejudicar o trabalho. Nós não podemos diminuir a verba de gabinete a ponto de prejudicar os trabalhos da mesma forma. Tá aí as críticas dos deputados. Pelo que eu vi aí dessa matéria, deputada, a maioria não gostou, né? Só Não, o deputado Gervásio Maia que defendeu aí. Porque, na verdade, faltou, e o próprio presidente, no dia quando anunciou, no primeiro dia de trabalho, eu questionei, primeiro que o pessoal, assim que a gente chegou, o pessoal todo estava revoltado de trabalho, porque que trabalha conosco, porque simplesmente fica impedido de iniciar, chega todo mundo cedo, de iniciar os seus trabalhos, levantamentos, projetos que chegam, coisas que chegam de última hora já para entrar na ordem do dia. Então, tudo isso acontece naquele momento que antecede a sessão. E aí é uma preocupação, porque aí é um prejuízo, né, no nosso mandato, né, e aí o prejuízo para o povo. Então, naquele instante, inclusive, eu coloquei para o presidente que não concordava com a diminuição do tempo, do horário de trabalho. Acho também que faltou, e ele reconheceu isso e falou, inclusive, que depois iria ter uma conversa, faltou diálogo, até ouvir sugestões, porque você tem tantas formas ali de economizar. Não sei se já foi mudado as lâmpadas, porque lâmpada a gente sabe que, né, tem as que economizam, tem que ver a questão do plenário, tem quantos plenários podem ser utilizados. Ar-condicionado, por exemplo, é muito fria a sala, o plenário da casa. Pode diminuir ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. São medidas, primeiro, que eu acredito que devam ser feitas, utilizadas antes de medidas como essa que vá atingir... Apagar todas as luzes à noite. Isso, apagar as luzes. São tantas outras coisas que podem ser feitas, e aí ele pode dizer muito mais à mesa diretora, porque no seu dia a dia sabe dos custos e daquilo que custa mais, mas que merecia uma conversa, esclarecimento e uma busca mais, eu acredito, acurada para que não viesse sofrer um prejuízo o nosso mandato. Agora, é o que... A gente viu vários colegas falando, se disser, não, foi feita toda a economia que poderia ter sido feita, só resta essa, está todo mundo pronto para ajudar. Agora, eu acredito que a última medida deva ser aquela que vai afetar a produção parlamentar. Ok. Vamos a Brasília conversar com Edinho Magalhães, porque hoje teve decisão aí para a liderança do PMDB e do PP. Edinho Magalhães, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, deputada Daniela. Sempre um prazer poder falar ao vivo, direto de Brasília, agora de volta aos trabalhos, numa quarta-feira de fogo, Hermes. Mesmo após o Carnaval, Brasília hoje foi efervescente com relação às eleições para líder do PP, do PMDB e também com o Conselho de Ética pegando fogo, comissão do impeachment na semana que vem, reunião do Colégio de Líderes. Então, Brasília, no Congresso Nacional, voltou a toda a carga, em plena atividade, nessa quarta-feira, Hermes. Ok, Edinho, eu volto com você no terceiro bloco. A gente já chegou aqui já no limite do segundo bloco. Volto com você direto daí de Brasília para a gente conversar, inclusive, sobre o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o irmão da nossa entrevistada aqui, tá certo? Ok, até já então. Até já então. E deixa eu mandar aqui um abraço para a audiência qualificada mesmo, da nossa companheira aqui de bancada de Jornal Correio da Paraíba, a jornalista Lena Guimarães, está nos acompanhando, claro, prestigiando aqui a entrevistada, que eu sei disso. É uma honra, é uma alegria muito grande. Um beijão para você, Lena. Tenho uma admiração muito grande por você. Bom, a gente vai ao intervalo e volta em seguida direto para Brasília, conversando com Edinho Magalhães. Bom, de volta com 27 segundos, como prometi, vou direto a Brasília conversar com Edinho Magalhães, porque teve decisão envolvendo paraibanos aí na Câmara Federal. Edinho, o que é que foi que houve aí na bancada do PMDB e na bancada do PP? Muito bem, Hermes. Para o líder Leonardo Pisciani, não foi muita surpresa a vitória dele na recondução ao posto de líder do PMDB. Desde ontem à noite, num apartamento funcional de um deputado conterrâneo dele no Rio de Janeiro, os seus aliados já cantavam vitória em meio a um jantar regado a muito vinho e a muita conversa com relação à vitória antecipada do líder Leonardo Pisciani. Ele não teve os 40 votos esperados. Nos bastidores ele confidenciou a um grupo de jornalistas onde eu estava que de ontem para hoje Eduardo Cunha conseguiu
arrebatar mais 4 votos no cálculo que ele tinha nessa corrida para a liderança do PMDB, fazendo com que o placar caísse de 41 para 37 votos nas contas dele e que Hugo Mota saísse de 26, 27 para os 30 votos que ele teve. Ele também adiantou que o fato dele ter vencido um paraibano nem de longe vai deixar a Paraíba de lado ou relatorias importantes distante dos parlamentares paraibanos, que são Manuel Júnior, Veneziano e o próprio Hugo Mota, que ele não guarda ressentimentos nem de se fazer retaliações. Nem precisava, apesar de que o PMDB hoje, Hermes, é o partido mais partido dentro do Congresso Nacional. Eu tenho repetido isso muito porque numa bancada de 66 a 69 deputados, em que até o deputado ministro de Estado da Saúde precisa pedir exoneração do cargo temporariamente, momentaneamente, para voltar à Câmara e votar no processo de eleição de líder do partido, realmente mostra como a bancada está dividida. E esse será o tom ao longo desse ano, porque serão os líderes, Hermes, que vão indicar os membros componentes para a comissão de impeachment, que é bom que se explique mais uma vez isso para quem está em casa. O impeachment, o processo de impeachment da presidente Dilma não se encerrou, ele não foi cancelado, ele apenas teve uma orientação do Supremo Tribunal Federal para seguir um novo rito, um novo processo, uma nova forma, que é a oficial. Não pode ter chapas avulsas e não deverá ser escrutínio secreto. Os líderes vão indicar os membros e os líderes sendo apoiados pelo Palácio do Planalto, tranquilamente, a comissão deverá dar um parecer contrário ao impeachment. Então, era essa a preocupação do Palácio do Planalto em tentar eleger sempre parlamentares aliados do governo nos partidos. Um deles seria o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já foi ministro das cidades, foi líder do PP e goza de muito prestígio na bancada federal do Partido Progressista. Ele entrou na disputa para suceder Eduardo da Fonte de Recife, com Esperidião Amin, veterano do sul do país, e com Cacá Leão, que é um dos novatos da bancada baiana do PP. Ele teve 11 votos iguais aos de Esperidião Amin, e pela regra de desempate do partido, o mais antigo deveria então seguir para o segundo turno. A eleição do segundo turno deveria ocorrer entre 8 e 8 e meia da noite, mas Esperidião Amin resolveu declinar da disputa e, até onde a gente ficou sabendo, Cacá Leão levou a melhor para se tornar líder do PP na noite de hoje, aqui em Brasília. Então, esse foi o aspecto dentro das bancadas do PMDB e do PP que tinham paraibanos protagonizando essa disputa eleitoral pela liderança de ambos os partidos, Hermes. Ok, Edinho. Olha, a deputada Daniela Ribeiro estava ali testando aqui, viu? Que ela tinha essa informação aí da votação do segundo turno do Partido Progressista. Ela disse, vamos ver se Edinho é bem informado, mas você provou que está antenado aí. E eu avisei aqui, se ele não desse informação, eu dispenso agora mesmo. Não participa mais do programa de hoje, mas você se salvou. Deu a informação em primeira mão aqui para o 27 segundos, para o nosso telespectador. Deixa eu só dar um abraço para Edinho, mandar um abraço e uma alegria, Edinho, falar contigo, estar aqui dando essa entrevista e aqui com você também, diretamente de Brasília. Meu abraço. E também dizer para você que, na verdade, a eleição, você está certíssimo no que diz respeito à questão do apoio do Esperidião, que declinou para Aguinaldo também, mas a eleição ela foi adiada, ela não aconteceu, o Cacá, ele não é o líder do partido nesse momento, ele precisaria ter 19 votos, então está numa discussão aí que foi adiada para um próximo momento. Cadê? O partido vai se reunir para decidir o que é que faz, né? Exatamente. Porque o Cacá Leão teve 17 votos, mas precisaria de 19. Quer dizer, criou-se aí um vácuo, né, nesse processo interno do PP. E a cúpula do Partido Progressista vai se reunir para definir e o encaminhamento é que terá uma nova eleição. Eu imagino que tudo deva ser feito na base do diálogo, que inclusive é uma das marcas registradas do deputado Aguinaldo, aliás, de toda a família Ribeiro, que eu nutro admiração e amizade por essa família, até mesmo quando o doutor Anivaldo se iniciou como deputado federal e Aguinaldo e Daniela ainda nem tinham entrado para a vida pública. Então, creio que o diálogo será o melhor caminho
para poder fazer com que o PP mantenha a unidade e não fique tão dividido como o PMDB está hoje, com uma bancada totalmente Vasco e Flamengo, e a gente sem poder saber qual será a cena do próximo capítulo aqui dentro da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, Hermes. Foi um grande prazer, Daniela. Sempre bom falar com você, inclusive agora como deputada, representante do povo, e espero que tão logo possa venha fazer dupla aqui com Aguinaldo e também venha representar a Paraíba em Brasília. Obrigada, Edinho. Edinho, daqui a pouco a gente volta aí de Brasília para você contar também a confusão que houve aí envolvendo um paraibano, né? No Conselho de Ética, novamente a história de Eduardo Cunha, não é isso? Exatamente, envolveu um parlamentar paraibano que pediu vistas do processo e que adiou por mais uma vez esse processo sem fim e sem início de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso, Edinho, aí direto de Brasília. A gente volta também com Arquimedes de Castro, também daqui a pouco de Campina Grande, ao vivo. Deputado, agora falar em Campina Grande, eu vou mudar um pouquinho, vou dar uma guinada aqui de Brasília para Campina Grande, para a gente conversar sobre eleições municipais. Daniela Ribeiro será a candidata do Partido Progressista este ano para a prefeita de Campina Grande? Então, o Partido Progressista vai anunciar, deve anunciar nos próximos dias. É um momento em que nós tínhamos e sempre tivemos o entendimento de que tudo tem seu tempo, Hermes. A gente nunca quis discutir eleição municipal ano passado, isso foi sempre posto, sempre colocado em todas as entrevistas que dei, que o presidente do partido deu. Mas claro que nós entendemos e nos alegramos em ver várias vezes, através de pesquisas, sendo demonstrado o nosso nome bem colocado. Então, no entendimento que Campina Grande está defendendo uma opção. E é importante, eu acho que Campina não pode se resumir a dizer que só pode ser lado A ou lado B. Campina Grande tem o quilate, tem a força do povo que tem o desejo, a sua independência para tomar as suas decisões. E as decisões, elas perpassam pela necessidade de ter alternativas. É muito ruim você decidir entre o péssimo e o menos ruim. Então, eu acho que o que tem que ter é você ter várias opções e, a partir daí, você decidir com que projeto político você deseja seguir, aquele cidadão, aquela cidadã, o que é que ela deseja colocar para a sua cidade. Então, o PP tem esse entendimento, tem sim projeto, já mostrou isso, né? Nas últimas eleições, nós demonstramos aquilo que Campina Grande merece. Temos um entendimento que faz muitos anos que Campina Grande não tem um crescimento que outrora houve, e eu, sem modéstia alguma, vou ter que dizer que nos últimos anos de governo, após o governo do meu pai, juntando todos esses anos, não houve obras, a quantidade de obras que fizesse jus àquilo que meu pai fez em Campina Grande, que foi a última grande administração da cidade, onde a abertura de ruas foram a marca da sua gestão, onde obras pioneiras como a construção do Centro Cultural, toda aquela área de urbanização, onde depois o Ronaldo colocou a pirâmide, mas aquela área toda foi feita por meu pai, que urbanizou, exatamente, o Ronaldo colocou a marca do maior São João do mundo, mas ali o Centro Cultural, o primeiro shopping center de Campina Grande, a abertura de avenidas como Vigário Calixto, como Almirante Barroso, você entender que era um governo que foi totalmente voltado para se pensar no futuro. Imagina que a Floriano Peixoto, rasgar a Floriano Peixoto para o lado do Centenário, aí quem está em Campina Grande me assistindo sabe bem, quem conhece Campina, significa dizer ali para onde chegou o Hospital de Trauma, você sair rasgando, ou seja, abrindo e indenizando casas, indenizando e fazendo com que houvesse uma outra perspectiva de crescimento para a cidade, era de alguém de visão. Infelizmente, hoje, os governos se resumem a achar que fazer calçamento de rua, recapeamento de avenidas, são obras importantes e são obras que devam ter o anúncio, inclusive, de forma pirotécnica. Hoje, você assistir um prefeito dizer que uma grande obra é você colocar numa praça um serviço de internet é meio complicado. Você assistir, dizer que pagar o salário em dia é uma grande ação de governo, também é complicado. Então, Campina Grande tem essa maturidade e tem demonstrado isso através de vários momentos em que participamos através do mandato popular, que é uma ação de mandato que eu realizo, onde ouvimos a população, ouvimos a comunidade e as pessoas demonstram a sua insatisfação e o seu desejo também de poder fazer outras escolhas. Por isso que acredito que o Partido Progressista, nos próximos dias, há de fazer essa definição e esse anúncio.
Agora, deputada, já tem pelo menos 2 pré-candidaturas de oposição. A do PP seria a terceira. Essa pulverização de candidaturas de oposição não favorece o candidato de situação, na sua visão? Veja bem, Hermes, para iniciar uma discussão, eu acho que é importante você ter vários nomes postos ali colocados, né, como falei, com projetos, pessoas que vão estar ali discutindo Campina Grande, o que é melhor para Campina, o que considera importante para Campina. Então, e nessa discussão, você pode ir construindo, se houver um entendimento, de repente a população se voltar para um nome, que aquele nome a população acredita que da oposição seja que tenha maior condição, ou mesmo você perceba isso no caminho, é natural que aconteçam algumas convergências. Então, eu acho que isso faz parte do processo. A princípio, eu acho importante, sim, você ter mais de uma candidatura, você ter a possibilidade das pessoas começarem a enxergar outras opções para Campina. Ok. Bom, nós vamos a mais um intervalo aqui no 27 segundos desta quarta-feira, ao vivo com a deputada Daniela Ribeiro. Estava aqui transmitindo um pouquinho do trecho da entrevista da deputada também no Periscope e no Facebook, ao vivo. E quem está mandando um abraço para a deputada é a nossa diretora comercial aqui da TV Correio, da RCTV, Paula Gentil. Um beijo para ela. Nos assistindo também. Um beijo grande, Paulinho. Uma audiência qualificadíssima na quarta-feira de noite com a presença da deputada Daniela Ribeiro. Fique ligado e nós voltamos em seguida. Vamos a Brasília, vamos a Campina Grande e vamos também continuar esse papo aqui com a deputada Daniela Ribeiro. De volta com 27 segundos pela RCTV, eu estou conversando hoje aqui nos estúdios da RCTV ao vivo com a deputada Daniela Ribeiro, ela que é do Partido Progressista, filha do ex-deputado federal, prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, é irmã do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ex-ministro das cidades da gestão Dilma Rousseff. A família tem um DNA político em Campina Grande, bastante conhecida. Eu vou voltar a Brasília, Edinho Magalhães, que conhece bem a família Ribeiro e vai trazer a informação. Primeiro eu quero que você conte aí, Edinho, a informação do Conselho de Ética, envolvendo aí um deputado federal paraibano, um novo impasse no Conselho de Ética nesse processo que tenta caçar aí o mandato de Eduardo Cunha. Muito bem, Hermes. Na verdade, o Conselho de Ética tenta analisar um pedido de quebra de decoro parlamentar, porque o deputado Eduardo Cunha teria mentido na CPI da Petrobras que não teria contas no nome dele na Suíça. Ponto. Fato é que até hoje o Conselho de Ética não conseguiu sequer votar a admissibilidade do processo, iniciar o processo em si. Então, agora com o novo relator que apresentou o novo relatório, a defesa de Eduardo Cunha pediu vistas, né, para poder tomar conhecimento do novo relatório. O deputado Wellington Roberto da Paraíba, na verdade, foi quem pediu vistas do processo, alegando que faz parte da forma processual, da ampla defesa, né, do regimento da Câmara para poder atuar dentro do Conselho de Ética. Então, foi assim que ele arguiu e argumentou, mas sempre lembrando que ele disse que não tem procuração de Eduardo Cunha para defendê-lo. Ele está ali defendendo o devido processo legal, que é abrir vistas, seja para quem for o denunciado, de ter acesso a um novo relatório que chega no Conselho de Ética, Hermes. Ok, Edinho. Agora, que história é essa aí que você tem? Primeiro que a deputada Daniela é fanzaça de cinema, é isso? Ah, sim, é verdade. O doutor Enivaldo, ele gosta muito de documentários e a deputada Daniela também gosta, sempre gostou muito de cinema, e eu também. E numa dessas oportunidades eu assisti aqui em Brasília um documentário chamado Névoas da Guerra, que era simplesmente o então todo-poderoso secretário de defesa de Lyndon Johnson e John Kennedy dos Estados Unidos, Robert Stranger McNamara, falando sobre o período da Guerra Fria, na época em que ele botou os soviéticos para correr com os mísseis lá em Cuba. E eu cheguei e comentei com a Daniela, na época, e disse: Daniela, eu tenho um filme muito interessante que eu assisti, que eu queria encomendar, né, recomendar para o seu pai, chama-se Névoas da Guerra, com Robert McNamara. E ela respondeu: McNamara, o americano? Eu disse: sim. Aí ela disse: gente, ele já almoçou lá em casa com o painho. Aí eu olhei assim e disse: mas Daniela, ele é dos Estados Unidos, foi secretário de defesa, ministro da defesa, Lyndon Johnson, John Kennedy, Rússia. Ele mesmo almoçou lá em casa com o painho.
E eu disse, seu pai almoçou aonde? Seu pai tem alguma residência nos Estados Unidos? Ela, não, lá em Campina Grande. Aí eu, antes que pudesse duvidar, ela me provou por A mais B que McNamara almoçou lá em casa com o painho dela em Campina Grande. Isso porque, Hermes, depois que ele cumpriu a sua passagem na vida pública, McNamara aceitou um convite para presidir o Banco Mundial, sede lá em Washington, nos Estados Unidos, e ele foi um coautor de um projeto de irrigação no semiárido do mundo inteiro. Pegava Israel, pegava uma parte da África subsaariana e pegava uma parte do Brasil, no Nordeste aqui brasileiro, e tinha um projeto em Petrolina e Campina Grande que ele decidiu, sabe-se lá por ter cargas d'água, talvez aí por influência do prefeito na época, que era o doutor Enivaldo Ribeiro, prefeito de Campina Grande, resolveu sair dos Estados Unidos e vir visitar em loco esse projeto contra a seca. Salvo engano, foi esse o motivo. E ele, de fato, esteve na casa do doutor Enivaldo, almoçando em Campina Grande, o todo-poderoso Robert McNamara da Guerra Fria. Essa é a história surpreendente, incrível, que saiu, inclusive, na época, no quadro Contraponto da Folha de São Paulo, nessa narrativa minha e da deputada Daniela sobre a visita do McNamara em Campina Grande ao então prefeito Enivaldo Ribeiro. Hermes, foi essa a história. Ok, Edinho, valeu. Muito bom registro. Eu dou um conselho a você, não duvide nada de Campina Grande, viu? Edinho, só para complementar, e aí você foi fantástico, fez um resumo de uma bela história. Naquela época, inclusive, através do Banco Mundial, meu pai levou projetos e com a ajuda a gente tem que fazer um registro importante de Mário Andreasa, então ministro do interior. E naquela época, meu pai, quando foi recebê-lo, aqui é a história para a gente rir um pouco. Foi recebê-lo, todo mundo de paletó, gravata, aquela coisa. E meu pai, daquele jeito dele, disse, não, vou de camisa de manga. E foi de camisa de manga. Quando desce o McNamara, estava com a camisa Lacoste, o jacarezinho. Era o povo todo, na época o governador era Buriti, tirando paletó, todo mundo tirando paletó, correndo. E meu pai, tá vendo? Não disse que eu não vou assim, eu não ando assim. Então, assim, foi um momento importante. Campina Grande tem esse registro, como diz Hermes, coisas de Campina e coisas de campinenses que tem, eu diria, e aí não tenho como deixar fazer esse elogio ao meu pai, que tem o brio dele, que é apaixonado e que busca e vai com afinco buscar o que há de melhor para a nossa cidade. É verdade. Bom, deixa eu voltar a falar de Assembleia Legislativa, porque hoje o líder do blocão de apoio ao governo, o deputado estadual Ricardo Barbosa, falou para o 27 Segundos sobre a apreciação da MP que trata de congelamento de salários. Nós apresentamos um requerimento que foi aprovado por unanimidade por todos os deputados presentes à sessão, sejam da oposição, sejam da base governista, no sentido de que nesse período em que tramita a MP, a gente possa, antes que ela seja votada e tenha a eficácia de lei, a gente possa ouvir os servidores, os segmentos que serão atingidos com os efeitos da medida provisória. É esse o espírito da Casa, do nosso papel parlamentar, de interagir com a sociedade, de interagir com os segmentos organizados, propiciando o bom diálogo, que é o papel princípio da Assembleia Legislativa. Então, vamos abrir a Assembleia Legislativa, quero crer que nos próximos dias, fiz um apelo ao presidente no sentido de que priorizasse esta audiência pública em relação a todas as outras que já houveram sido aprovadas e que haverão de ser algumas outras, para que possamos ouvir os servidores, os segmentos que são, repito, atingidos pela medida provisória e que deles tenhamos um posicionamento para que possamos ter uma discussão abalizada, uma discussão com conhecimento do que estaremos votando na casa dos próximos dias. Está aí o deputado Ricardo Barbosa. Deixa eu voltar rapidinho a Edinho, antes que a deputada comente aí essa fala do líder do blocão, agora Ricardo Barbosa, que ainda não foi oficializado, porque para ser oficializado tem que ter a indicação das lideranças dos outros partidos à mesa diretora, e isso ainda não foi feito, mas ele já está falando como líder do blocão. Voltar para Brasília para cumprimentar Edinho, dar uma boa noite e espero amanhã contar com você novamente, Edinho. Ok, Hermes, uma boa noite a todos, uma boa noite à deputada Daniela Ribeiro, que vem representando muito bem o povo de Campina Grande, o povo da Paraíba na Assembleia Legislativa, e espero, quem sabe, um dia tão logo possa vir também representar aqui em Brasília. Boa noite a todos. Boa noite. Sim, Edinho, um último recado para você. Você falou naquela clássico Flamengo e Vasco, né, que está dividido aí.
né? Contanto que a parte do PP seja do Vasco, porque o Flamengo não dá sorte contra o Vasco não, viu, Edinho? Boa noite, até O mais. Flamengo está botando de 1-0 agora, viu, Hermes? Já está ganhando de novo. Mas não é contra o Vasco, o problema é esse. Deputada Daniela Ribeiro. Deixa eu mandar um abraço. Pois não, Queria fica à agradecer, Edinho, pelo carinho, pelas palavras, obrigada, e também pela oportunidade de estarmos aqui juntos, tratando desses temas tão importantes para o nosso estado, para a nossa Paraíba. Bom, a senhora ouviu aí o líder do blocão, deputado Ricardo Barbosa, falando em audiências públicas e tal. Será que vai ter mesmo esse debate? Vai ser suficiente para convencer os servidores, os deputados de oposição, que essa medida provisória é necessária? Eu devo fazer o registro que o deputado Ricardo Barbosa, hoje pela manhã, foi importante no instante que, mesmo sendo deputado de governo, fez o pedido, o apelo para que o presidente da Casa garantisse a realização da audiência pública para que houvesse essa discussão. Então, para mim, já é um ponto positivo, porque eu espero, sinceramente, que a sociedade, né, que as pessoas que vão estar lá, os servidores, possam mostrar, não necessitaria, mas a gente tem uma oportunidade de fazer com que os deputados repensem, de fazer com que o governador repense. Aí todo mundo, o governador é ditador, o governador é isso. Bom, gente, vamos apelar para a sensibilidade, porque, como eu disse, existem outras formas de fazer economia, a gente falava isso no início, existem outras formas de se pensar em não se gastar, né? Mas que não seja a primeira delas logo prejuízo para o cidadão, pai de família, né? Que trabalha, dá sua contribuição ao Estado e, infelizmente, é o primeiro a ser atingido. Uhum. Certo. A oposição vai ter muito trabalho, né, deputada? Vai sim, mas estamos lá para isso. Deixa eu voltar para Arquimedes em Campina Grande, Arquimedes de Castro. Arquimedes, deixa eu me despedir de você, a última informação aí de Campina Grande, uma boa noite, até amanhã. Boa noite, Hermes. Deixa eu deixar uma pergunta para a deputada Daniela. Eu queria saber se ela sabe quais são os atuais números de crimes violentos patrimoniais e crimes violentos letais, homicídios e assassinatos, que o governo do Estado deixou de divulgar esses números de Campina Grande e João Pessoa, e a gente fica com a impressão que está tudo bem. Eu queria saber se para ela está tudo bem, se ela se sente segura. Boa noite, deputada. Boa noite. Ele quer saber dos crimes violentos, os números dos crimes violentos patrimoniais. Se a senhora se sente segura e se a senhora se convence desses números apresentados pelo governo do Estado, que está tudo bem. Já que a Arquimedes falou de Campina Grande, deixa aqui eu mandar um abraço e registrar a audiência do Múcio Brandão, lá de Campina Grande. Campina Grande assiste a RCTV pelo canal 27 da NET Digital. E este ano nós vamos ter aí uma grata surpresa para Campina Grande, um presente para Campina Grande, e você vai ficar sabendo nos breves dias aí, com mais conteúdo de Campina Grande. Mandar aqui também meu abraço a Múcio, é pré-candidato a vereador em Campina Grande, é um jovem que tem feito um trabalho muito importante para a cidade. Hermes, e aí aqui respondendo a você, Arquimedes, de forma alguma, nem eu, nem qualquer cidadão paraibano se sente seguro. E até, vou dizer, acredito que nem o próprio governador, porque um outro dia, certo dia, para adentrar em um determinado local, se fez presente de tantos seguranças e o aparato tão forte que demonstra que até ele próprio não se sente. O que acontece? Nós sabemos que segurança não é prioridade, infelizmente, para o governo. Isso foi levantado mais uma vez hoje, quando foi cobrado do secretário de Segurança que não dá respostas. E se ele não dá, porque eu, se fosse secretário de Segurança, para deixar a cidade, o Estado, com a insegurança que existe, se eu não conseguisse fazer nada porque o governador não permitisse, eu já teria renunciado. E se não, não existe algo que você compreenda que a cidade, que o nosso Estado viva uma insegurança como vive hoje. Então, falta realmente transformar a segurança pública numa política de prioridade, que seja prioritária. Campina Grande, um caos, a gente vendo aí as quadrilhas juninas sendo ameaçadas, não podendo sequer ensaiar pelos assaltos. Eu fui assaltado 2 vezes, todo mundo já acompanhou isso também. Então, quem é que se sente? Quem é que se sente tranquilo em ver seu filho sair de casa para ir para uma escola, para ir trabalhar e para voltar para casa? Qual é o pai de família, a mãe? Ninguém, porque simplesmente o nosso estado é um clima de terror. Infelizmente, é o clima de terror, não o terror propalado, mas o terror real, o que existe, os bandidos tomando conta e os cidadãos de bem dentro de casa presos, porque não existe segurança com garantia. A gente não tem mais nem a patrulha escolar em Campina Grande, nós não temos, e aqui eu quero registrar,
Não, a crítica não vai para os nossos bons policiais, a crítica vai para aqueles que não entendem que o investimento em segurança pública é necessário, é fundamental para que haja a tranquilidade e a paz possa existir no nosso Estado. Aliado a isso, ações importantes na área de educação, na área de segurança pública, na área de saúde. Tudo isso faz com que o cidadão ele vá procurando trabalho, você tem opções de trabalhar e dessa forma exista uma política onde as pessoas começam a entender que é uma ação que ela não é isolada, né? Segurança pública você não pode tratar de forma isolada. Então, o que eu posso te responder, depois de tudo isso que já te respondi, Arquimedes, é que de forma alguma eu me sinto segura e que esses números não são reais, porque todos os dias a gente vê o que acontece na vizinhança, com os amigos, em família, enfim, tudo aquilo que a cidade, que o Estado tem passado com relação à falta de segurança. Ok, deixa eu mandar aqui um abraço também para o Flávio Góes, me passou a mensagem aqui agora, dizendo que está na audiência, assistindo aqui também a entrevista da deputada Daniela Ribeiro. Deputada, chegamos ao final, né? Passou rápido a entrevista com a deputada Daniela Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na RCTV, pela entrevista, pela presença no Sistema Correio. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a você pelo convite, Hermes, sempre muito gentil. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um abraço para todos aqueles que participaram conosco pela internet. Um abraço para Arquimedes, um abraço para Edinho em Brasília, um abraço para todos os telespectadores de Campina Grande, de João Pessoa, da Paraíba. O meu abraço a toda a equipe que faz o 27 Segundos e o nosso agradecimento e, mais uma vez, ressaltar o nosso trabalho na Assembleia e que estamos lá à disposição de todos aqueles que nos procuram e todos os paraibanos. Ok. Mais uma vez, muito obrigado e vamos lá torcer pelo trabalho aí na Assembleia Legislativa durante este ano. Eu tenho certeza que como a deputada Daniela Ribeiro, mais uma vez, vai exercer o seu mandato lá com fidelidade ao seu eleitorado. Amém. Bom, nós chegamos ao final do 27 Segundos. Amanhã eu estou de volta aqui, 9 da noite. Você fica agora com a programação da RCTV do seu jeito para você.